Há 60 anos atrás, os médicos só se baseavam no colesterol total para prever doenças no coração. Se o colesterol total estivesse muito alto, quer dizer que você teria uma chance maior de ter doença no coração. Então você teria que diminuir o colesterol. E foi por causa dessa hipótese que as gorduras saturadas foram condenadas, justamente porque a gordura saturada aumenta o nosso colesterol. Porém, entre 1970 e 1980, os médicos começaram a perceber que o colesterol total no nosso corpo não indicava em nada o risco de nós termos doença no coração, porque dentro do colesterol total existem outras duas subdivisões, que é o colesterol HDL e o colesterol LDL, e dessa forma o colesterol total se tornou irrelevante. E nessa época era de se imaginar que a gordura saturada ia ser inocentada, porque a gordura saturada é o tipo de gordura que aumenta o nosso colesterol HDL, que é o nosso colesterol bom. Quanto maior o seu HDL, menor a chance de você ter doença cardíaca. Porém, a gordura saturada também aumenta o nosso LDL, que é considerada o colesterol ruim. E por isso a gordura saturada continuou sendo endemonizada. O LDL também pode ser subdividido em outras categorias, umas partículas menores e outras maiores. E essas partículas de LDL, que eram grandes e densas, não tinham nenhuma relação com o risco de nós termos doença cardíaca. Porém, as partículas de LDL, que eram pequenas e densas, tinham correlação direta com o risco de desenvolver doença cardíaca. E a conclusão de Krauss era que o LDL total escondia uma realidade mais complexa. Se você tivesse o LDL considerado alto, mas fosse o LDL de partículas grandes e leves, não tinha nenhum problema. Agora, se você tivesse o LDL com mais partículas pequenas e densas, aí aumentaria muito o seu risco de ter doença no coração. E ele descobriu que quando as pessoas comiam mais gorduras totais e mais gordura saturada e diminuíam os carboidratos, o tipo bom de LDL aumentava, enquanto o LDL denso e pequeno, que causa doença cardíaca, diminuía. E dessa forma, veja que a gordura saturada aumenta o nosso colesterol HDL, que é o colesterol bom, e ela só foi condenada porque ela aumentava também o LDL, que era considerado o colesterol ruim. Porém, já se observou que o LDL que ela aumenta é um tipo de LDL benéfico para o nosso corpo, que não tem nenhuma relação com doença cardíaca. E desse modo, a gordura saturada realmente pode ser considerada um alimento saudável e é muito melhor que os carboidratos que a maioria dos profissionais manda você consumir no canto delas.